Eles estão deixando a gente sonhar, juventude. Hoje o mercado começou como se fosse um pesadelo, mas no fim do dia deixou aqui até um cenário relativamente interessante. Por quê, ó? Hoje, Ibovespa, a principal índice da nossa bolsa, está fechando aqui com uma queda de 0,39%. Por enquanto está no leilão, pode ser que altere alguma coisa, mas rapidamente chegou lá abaixo de 1%. E eu, sinceramente, eu tava pensando que hoje a gente já vinha tocar aqui nessa linha verde, a linha verde da esperança, a zona dos 100 mil pontos. Chegou relativamente perto, 100.650, depois reagiu. Mas para mim é ficar mais ou menos assim, ó, tentar perder os 100 mil pontos e depois, ou hoje ainda, ou amanhã, botar um fechamento um pouco acima. Mas por enquanto o negócio ficou aqui até mais bonito, fechamento acima dos 101 mil pontos, região aqui dos 101.500, que é justamente a mínima do pregão anterior. Então, pelo gráfico diário, voltou para a médiazinha branca, média de 9 períodos. Então, o que é que podemos ter presenciado aqui? Não pode perder a mínima de hoje novamente, ou seja, voltou ali para a região dos 100 mil pontos amanhã, já complica um pouco. Porque o movimento majoritário aqui é de queda, que é justamente esse movimento aqui, ó. E fora o que está caindo lá de cima já, certo? Então podemos estar aqui no movimento de reação dos compradores, ó. Compra, eleva o preço, depois derruba, embolsando o lucro da última subida, e depois teríamos uma outra pernada mais ou menos assim, certo? Então amanhã, muito importante, colocar fechamento acima dos 102 mil pontos e já no início do dia, preferencialmente romper, buscando aqui essa zona, ó, próxima região de resistência. 104 mil pontos, máxima da semana passada. Vamos ver aí como é que vai reagir. Destaque do dia hoje das ações com maior liquidez: Petrobras, setor aqui de óleo e gás subindo bem, Petrobras fechando praticamente na máxima do dia, conseguindo, ó, se afastar daquela zona de lateralidade que o papel tava, aqui, ó, e vindo buscar a próxima região de resistência importante, que vai ser esse topo aqui, zona dos R$ 26. Vale hoje foi um dia mais lateral. Vale ligeira queda de 0,2, mas reagiu bastante na parte da tarde também. E FNC bancos hoje um pouquinho mais enrolados, mas conseguiram reagir também, ou seja, ficar menos pior no caso aqui. E hoje, empresas aqui do setor da Vale tiveram resultados mistos. GGBR4, alta de 0,36. Uzi Minas, queda de 1%. Pegamos aqui Semin tava caindo 3%, 2%, talvez que eu vi. Quase 3%. Aí ações como Banco do Brasil, ó. Banco do Brasil, queda de 1%, deu uma recuperada, tava lá na casa dos 2%. E Tube chegou a cair mais de 3%, fechou aqui 2,8%, deu uma ligeira recuperada. E hoje foi influenciado aí o preço do petróleo, acabou a Petrobras sendo beneficiada com isso. Os mercados lá fora tava um mercado misto. Nos índices à vista, S&P 500 e Dow Jones operando no positivo, boa parte do dia. E nos índices futuros, Nasdaq que terminou aqui, está terminando na verdade, está nos minutos finais de negociação, leve queda de 0,2%, enquanto Dow Jones subiu quase 1% e a S&P 500 está lá na casa dos 0,4%. E a semana é semana de payroll, como toda primeira segunda-feira de cada mês, os Estados Unidos divulgam o seu relatório de emprego não agrícola. Agora isso vai ser lá na sexta, aqui não tem pregão na sexta, na data da divulgação do payroll. Geralmente semana de payroll é semana de pancadaria, por exemplo, hoje, um exemplo, né? Opa, falar em exemplo, o índice futuro está quase positivando. Ó. Se ele passar aqui dos 101.900, ele positiva. Veja como aqui no índice futuro ele vai mostrar mais ou menos como é que foi o mercado hoje, o Ibovespa. Ó, aqui a abertura do mercado à vista. Começou naquela forte emoção, desabando. Aí por volta de 10h30, por aí, 10h40 tentou reagir. 11h15, 11h20, 11h30, parecia que ia derrapar tudo de novo. Ficou bem lateral aqui entre 12 e 4 horas, ó. 12 horas e 4, que é 16 horas. Depois, no final do pregão, próximo do final do pregão do à vista, deu uma reagida lutando aqui para voltar acima dessa linha vermelha, ó, que é o fechamento do outro pregão. Fechando aqui, ele coloca um fechamento positivo. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. E o dólar também, ó. Dólar passou boa parte do dia negativo, mínima do dia R$ 5,06, máxima 5,10 e agora está recuando aqui para os 5,09.
Enquanto que aqui no Ibovespa, tivemos resultados mistos. Petrobras se beneficiando aqui, Petrobras e outras empresas do setor se beneficiando com a OPEP falando que vai reduzir a sua produção, ou seja, consequentemente aumentar os preços do petróleo. Petrobras fechando com a maior alta do dia. Prio, 3,5, São Martinho, Suzano e Natura. Só que as quedas foram bem expressivas, e é o que justifica justamente o Ibovespa ter fechado negativo hoje. Apvida, Lojas Renner, Marfrig, renovando mínima em cima de mínima, Grupo Soma, CVC e Açaí. E Marfrig, com essa queda, tava até aqui no coisa, né? MRFG3. Marfrig, ó, tá vindo visitar zona de mínima que tocou aqui em dezembro, zona dos R$100. Tocou em fevereiro e março e agora tá tocando novamente. Próxima parada, se perder essa região dos R$6, seria lá na região dos 4, zona que bateu em 2020. E na parte aqui de notícias importantes, hoje é dia de divulgação, como toda segunda-feira, do Boletim Focus. Então o mercado está prevendo aqui uma inflação mais forte, em 5,96%, contra 5,93% e 5,9% nas semanas anteriores. E o PIB, pela segunda semana consecutiva, o mercado está esperando um PIB em 0,90% contra 0,85% há 4 semanas. E o câmbio não alterou nada, R$ 5,25 e Selic aqui nos 12,75%. Inclusive, Selic em 12,75% significaria uma queda de 1% na Selic atual. Eu deixei um vídeo aqui no canal, só vocês olharem aí em vídeos e dar uma olhadinha lá na entrevista do Campos Neto, presidente do Bacen, de qual seria a previsão para a queda dos juros aqui no Brasil. Campos Neto vai falar lá, vamos ver direto da fonte, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá. E para o ano que vem, o mercado continua com sua projeção de inflação nos 4,15%. O PIB está esperando um PIB melhor. Semana passada era 1,4%, agora 1,48%. E a Selic, 7 semanas consecutivas, sendo prevista aqui em 10% em 2024. Ou seja, o mercado está esperando aqui uma queda de juros lenta e gradual até em 2024. E o destaque aqui de ação de hoje, eu trago a Gerdau, empresa que caiu bastante aí, assim como várias outras empresas do setor, nos últimos dias, nas últimas semanas. E de acordo com o BTG, seria um momento para montar posição nos ativos da Gerdau. Gerdau tem dois papéis, GGBR3 e GGBR4. Aqui eu estou me referindo à Gerdau, não à Gerdau Metalúrgica. E são ações negociadas abaixo do seu valor patrimonial. As ações 3 negociadas com preço sobre VP de 0,85 e Gerdau 4 com preço sobre VP de 0,96. Então vamos ver aqui os principais pontos desta matéria. De acordo com o BTG, a queda das ações da Gerdau foi excessiva. Então ele está recomendando que os investidores construam posições na companhia. O que é construir posições? Por exemplo, comprar aqui 1 milhão de papéis nessa região que o preço está, porque o BTG falou que está na hora de comprar as ações da Gerdau? Não. Construir posições significa o seguinte, primeira coisa, o que o preço está nos dizendo? Gerdau está na tendência de alta ou na tendência de queda? Aí nós vamos olhar aqui para um dos indicadores que é utilizado para observar a tendência, certo? Aqui, essa média de roxa aqui é a média de 200. Está operando abaixo da média de 200. E o preço colado aqui, na média de 9, que é essa branca, média de 17 períodos, a vermelha, e 21, que é essa azul. E também abaixo aqui da média de 72, que é essa verde. Mas quando botamos aqui no gráfico semanal, tendência de queda clara. A próxima grande resistência, próximo grande suporte da Gerdau, se perder essa linhazinha verde, que está nos 24,30, que é a média de 72, vai estar aqui, R$20, média de 200 da Gerdau pelo semanal. Percebam que pelo semanal a Gerdau não perde essa média de 200 desde aqui, metade de 2020. E antes era um papel que se guiava bastante por essa média de 200 desde aqui o final de 2016.
Então, um papel que desde 2016 está respeitando bastante as suas médias pelo semanal. A exceção, claro, foi aqui, ó, lá na época do coronavírus. Então, montar a posição seria o seguinte: exemplo, só um exemplo, certo? Vamos dizer que eu compre no ponto que está aqui 20 ações. Aí, se cair, vai tocar aqui nessa média de 72, na mínima aqui do ano, né? Das ações. Compro mais 20. Se for aqui, ó, região dos 21 e pouco, compro mais 20. Chegou aqui na média de 200, nos 20 reais. Eu sei que é uma região de suporte importante. Eu posso comprar mais 40, posso comprar mais 60. Perdeu a média de 200, pronto. Aí eu vou comprando devagarzinho. Vou comprando 20, vou comprando 40, vou comprando 60. Enfim, eu vou montando posição. Eu vou esparçando a minha entrada, as minhas entradas. Porque o que mata a sardinhada é ele ler esse tipo de matéria e pensar, opa, ele sabe de alguma coisa. Só que às vezes, na verdade nunca, ninguém sabe de nada. Só que o mercado vai lá, dá aquela pancadona e vai buscar a próxima região de suporte importante. Aí o cara fala, nossa, eu fui enganado. Não, rapaz, não é que você foi enganado, é que você entendeu tudo errado. O problema é esse. Então, de acordo aqui com os analistas Leonardo Correia e o Caio Greik, as expectativas em torno de uma forte piora dos fundamentos nos Estados Unidos e uma guerra de preços no Brasil parecem equivocadas. Ou seja, o mundo vai se arrebentar, o mundo está passando por isso e aquilo. Calma, não é tão ruim assim. Já passamos por coisas piores. É mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. De acordo com os analistas, após reunião com o diretor-presidente da Gerdau, a diretoria tem notado o mercado norte-americano como mais resistente do que esperado anteriormente e vê a possibilidade de uma recomposição das margens aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, já com os analistas, a administração explicou que a força do volume vem de uma nova demanda proveniente de infraestrutura, energia e construção de instalações relacionadas a pacote do governo. O diretor-presidente da Gerdau mencionou que a perda de participação no mercado no quarto trimestre foi devido a um movimento específico em dezembro e que a empresa conseguiu normalizar a sua participação no mercado no primeiro trimestre de 2023. No entanto, a administração acredita que o cenário competitivo no Brasil será mais disciplinado a partir de agora e a lucratividade será o foco. A Gerdau vê um ambiente saudável no mercado siderúrgico brasileiro para 2023, um ambiente de demanda saudável, estável, diante da expectativa de forte demanda do segmento de energia, agronegócio e vendas diretas para o setor de construção, compensando a demanda mais fracas na parte de varejo, automóveis e outros. A companhia também tem um investimento realista de cerca de 5 bilhões para este ano. Estes pontos colocam nossa estimativa de um resultado operacional entre 15 e 16 bilhões de reais em 2023 como um nível razoável para se trabalhar, descartando algumas das preocupações recentes de uma piora mais forte nos resultados desse ano. Então o preço-alvo desses analistas do BTG está aqui nos R$ 39,00, potencial de valorização de mais de 50%. E outra coisa que deve continuar forte aqui nas ações é o dividend yield. Muito provavelmente o dividend yield aqui da Gerdau deve ficar acima dos 10%, tanto nas ações 3 quanto nas ações 4 no ano de 2023 e nos próximos anos também, porque as empresas elas estão com uma forte geração de resultado operacional. Mas a nós, pobres sardinhas, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos e diversificar nossa carteira e não sardinhar. Se for perder tempo, vamos perder tempo com empresas boas, empresas que dão resultados.